falar um pouco sobre as lições do Evangelho, as lições que Jesus veio e nos trouxe. E nós estamos, às terças-feiras, fazendo deste livro, do livro Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. E nós hoje vamos falar do segundo capítulo desse livro, da segunda lição, que se chama Tua Medida. E eu vou ler para vocês aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos remeter à reflexão sobre o tema. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa lição nos traz uma reflexão bastante recorrente em nossa vida, porque nós que procuramos estudar o Evangelho e a doutrina espírita, nós estamos sempre refletindo naqueles pontos primordiais que a doutrina nos coloca. Então vejamos, a doutrina nos coloca a reforma íntima. A doutrina nos coloca que é através do nosso convívio social, que é através do nosso trabalho, que nós temos todas as possibilidades para evolução, incluindo aí nesse convívio social o nosso convívio familiar. E que é através desse convívio familiar, social, profissional, que nós temos todas as oportunidades para a evolução intelectual e a evolução moral. Agora, esse convívio, ele não é simples assim. Por quê? Porque para esse convívio, nós já trazemos em nós toda aquela carga de conhecimentos, de emoções, que temos trazido de outras encarnações e dessa encarnação mesmo, através da vivência que tivemos com os nossos pais quando nós éramos crianças, na escola e na sociedade de modo geral quando éramos crianças. Então, nós vamos criando conceitos dentro de nós, e se nós não observarmos bem o nosso passo na vida, nós vamos correr o risco de hoje refletirmos sobre um assunto da maneira com que nós refletimos no passado. Porém, nós sabemos que a vida caminha e nós então devemos evoluir. E na evolução nós vamos ganhando novas condições para podermos observar melhor um fato e então fazermos um julgamento mais condizente com a nossa evolução atual, o ponto evolutivo em que estamos atualmente. Então nós vimos lá no Evangelho que Jesus nos convida a não julgar. O que é esse não julgar, não é? Parece uma coisa até impossível, porque basicamente a todo instante nós nos colocamos em julgamento. Nós estamos vendo uma situação e já vem o julgamento, se a gente concorda, se a gente discorda, se ela nos é simpática ou não, se nós achamos correto ou não, não é? Se nós ouvimos uma notícia na televisão, se nós vemos qualquer postagem nas mídias, imediatamente fazemos o julgamento. E esse julgamento, então, tão pautado assim a cada instante da nossa vida,
ele está sendo colocado aqui como um ponto reflexivo, exatamente para que através desse julgamento nós não façamos distinções inadequadas, distinções incorretas. Por quê? Porque nós sempre vamos julgar na nossa medida. Por isso que essa lição chama a tua medida. O que é que então nos levaria a fazer o julgamento, já que a gente não pode escapar do julgamento, né? Já que a gente não pode escapar do julgamento, o que a gente faria? Quais são os recursos que nós temos para que esse julgamento ele tivesse uma condição melhor, vamos dizer assim? Acho que primeiramente, se não escapamos do julgamento, é julgar, ou melhor, avaliar o que ouvimos ou o que vemos pela pauta do nosso coração, mas um coração cheio de amor. Então nós temos falado tanto ultimamente em empatia, e nós da doutrina falamos em compaixão, não é? Então quando nós observamos uma situação, ouvimos um fato e não concordamos com ele, a empatia vai nos levar a nos colocar no lugar do outro. Por que será que aquela pessoa está fazendo o que está fazendo nesse momento? Por que será que aquele outro está dizendo ou está respondendo desta maneira que eu acho inadequada? Então, gente, essa empatia e essa compaixão faz toda a diferença. Por quê? Porque nosso cérebro, ele está pensando, ele está julgando, mas a minha receptividade para este fato, para esta palavra, será totalmente diferente se eu simplesmente não achar está certo, está errado, concordo, não concordo, é direito ou não é direito, não é? Então, Jesus aqui ele fala que a gente não deve julgar para não ser julgado com a mesma medida. E também isso para nós parece uma coisa assim tão impossível, né? Julgarmos para não sermos julgados na mesma medida. Mas isso é tão claro, não é impossível. Porque nós julgamos os outros com a nossa medida. E os outros nos julgam com a medida deles. Agora veja bem, quando nós já desenvolvemos em nós a compaixão, quando nós já desenvolvemos em nós essa empatia, esse sentido de empatia, certamente nós vamos estar mais preparados para ouvir o julgamento do outro que acha que a nossa atitude foi inadequada. Nós vamos ver que aquele julgamento que está sendo feito da nossa atitude é um julgamento que muitas vezes condiz com aquilo que aquela outra pessoa tem dentro de si, muito mais do que aquilo que eu realmente estou realizando. Então, dentro desse aspecto, nós ainda vamos pensar nesse nosso julgamento. Acho que é sempre muito importante nós nos lembrarmos que o julgamento que fazemos, essa análise que fazemos, ela é sempre de acordo com aquilo, com o ponto evolutivo em que eu estou, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes na nossa família nós ouvimos alguns pareceres dos nossos pais, especialmente, ou das pessoas mais idosas, das pessoas que nos educaram, que tinham um ponto de vista XYZ de alguma situação, e que hoje o meu ponto de vista não é aquele. E se eu não tenho esse cuidado de refletir,
eu vou passar 30, 40, 60 anos nessa vida julgando da mesma maneira que os meus pais julgavam e que até um ponto de vista que eu não concordo, mas eu fiquei assim naquela preguiça de pensar ou de evoluir e acabei fazendo um julgamento de acordo com um parâmetro que não é o meu, que é de outra pessoa. Então olha a importância do estudo, a importância do conhecimento, a importância do nosso esforço de evoluirmos, de nos conhecermos, não é? A psicologia, ela vem nos trazer essa situação do conhecimento. Muitas vezes eu não tenho condição de fazer um noves fora, assim, das coisas que estão dentro do meu coração. Eu não tenho condição de realmente reconhecer o meu comportamento como um comportamento inadequado, ou como um comportamento que tem me feito sofrer, ou tem feito outras pessoas sofrerem. Então aí vem a ciência, não é? A psicologia vem nos ajudar a nos conhecer melhor também. Porque esse autoconhecimento, para que a gente faça essa reforma íntima, ela não vem só através do evangelho, do estudo da doutrina, ela vem através da nossa percepção do mundo. E Kardec sempre nos fala da importância da ciência para a nossa evolução. Quando a gente fala ainda em julgar, nós sempre vamos ter atrelado aí a palavra perdoar, não é? Então, quantas vezes na vida nós passamos por momentos em que ficamos abalados, entristecidos, às vezes nós passamos anos com uma mesma questão, não crescendo por conta de uma situação que aconteceu no passado, onde eu fui julgado erroneamente no meu ponto de vista. E aí, isso parece que fica um espinho assim no nosso coração e não nos deixa evoluir. A física quântica, na sua questão vibratória, da vibração, ela nos diz que todo aquele que fica se protegendo não evolui. Quando a gente tem a preocupação de ficar nos protegendo, eu não vou falar com aquela pessoa, porque um dia ela me julgou assim, assado, e aquilo não foi legal, então eu vou me proteger, eu não vou mais falar com essa pessoa, é uma maneira de se proteger, e eu vou deixar de ter oportunidades outras evolutivas nessa convivência. Geralmente isso acontece dentro da própria família, né? A gente tem lá um entreveiro lá com o cunhado, com a sogra, com o irmão, e aí a gente se afasta. E a gente então corta aquele vínculo nessa situação de convivência, quando na verdade nós espíritas somos convidados a perdoar, a observar, a analisar, a refletir e a perdoar. Então, a reflexão de hoje vai por aí, não é? Como é que eu tenho me colocado nas situações? Será que eu tenho me colocado nas situações em julgamento sempre? Será que eu não posso, por exemplo, conviver gostosamente numa amizade, numa roda de conversa, sem essa preocupação de estar julgando o tempo todo? Eu realmente preciso ser o juiz do mundo? Gente, será que não tem momento que a gente fica assim? A gente está numa roda de conversa gostosa, né? Quanta gente podia fazer roda de conversa, porque a gente não pode. Então a gente está numa roda de conversa assim, perto, os amigos, às vezes até tomando um aperitivo, tomando um suco, e a gente começa a conversar, e um fala uma coisa, outro fala outra, e por mais que a gente esteja ali jogando a conversa fora, a gente está julgando. Nossa cabeça, gente, nossa cabeça, ela é terrível. A nossa cabeça,
ela faz tudo com a gente. A gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode nos levar para um buraco, não é, Marlene? Não, vai. Nossa Senhora, ela vai além. Às vezes a nossa cabeça, ela passa à frente do nosso coração e já vai ditando a moda, entendeu? E não deixa, não dá oportunidade para o nosso coração falar: nossa, mas esse meu amigo é engraçado, né? Nossa, que legal, olha só como ele se comporta, olha como ele é engraçado, ponto final, como ele é engraçado. Mas eu posso partir, e esse cara só fala abobrinha, né? Ih, mas que piada chata. E perdendo a oportunidade de, na convivência, nos animar, né? Nos encher de alegria, aquela alegria momentânea, gostosa, da companhia do outro, não é? Então veja, tudo parece muito simples, mas não é tão simples assim. Para aquele que aprendeu a refletir, todo e qualquer momento, toda e qualquer situação é condição de recolher do que o universo está nos dando todas as oportunidades de alegria, de bem-estar, né, essa gostosura da vida, e não a gente ficar o tempo todo ali com uma lupa querendo descobrir algo que está por trás daquilo, né? Vamos relaxar, vamos ficar mais à vontade na vida, sempre com seriedade, mas a seriedade não precisa ser carrancuda, a seriedade pode ser agradável, não é? Ela pode trazer esses momentos de brincadeira, esses momentos de bem-estar em todos os sentidos que a gente tem aí na vida. Nesse momento especialmente em que nós estamos vivendo aí essa condição da pandemia, em que todos nós estamos assim muito apreensivos, não é? Nós estamos precisando, gente, desse encontro online, não é? Mas esse encontro gostoso, sabe? Porque as notícias são pesadas. As notícias sobre a pandemia, as notícias sobre a situação do país, as notícias sobre o mundo, não é? Alguns de nós têm também notícias pesadas sobre os familiares que às vezes estão doentes, o nosso grupo de amigos. Então veja, esqueci de falar, ninguém mais aguenta live, né, gente? Eu não aguento mais ver live nenhuma. Nós fomos assoberbados de lives no ano passado e esse ano adentro também, né? Então a gente não aguenta mais isso, não é? Tudo é live. Então a gente está tão necessitado daquele abraço, daquele olho no olho, daquela conversa gostosa, não é? Então, já que a gente não pode agora fazer isso presencialmente, nós fazemos assim, né? Num bate-papo sobre o Evangelho, nós fazemos realmente sabendo de coisas boas. Vamos lá no Google procurar notícias boas, coisas bonitas para ver, preces que envolvem o nosso coração, né? Vamos fugir dessa coisa pesada. Especialmente, vamos fugir dos julgamentos, não é? Tem aí discussões, quem é culpado do quê, e nós às vezes perdemos horas pensando nisso, embotando a nossa mente do quem é culpado do quê, que nada vai resolver, não é? Não que não tenhamos que fazer parte, claro que sim, mas deixar isso, saber diferenciar bem isso, não é? Então eu convido a todos para lerem essa segunda lição deste livro, Renovando Atitudes, não é? Que foi ditado por Hamed, para que a gente possa levar essa vida com mais galhardia, com mais serenidade, com mais gostosura, levar essa vida refletindo, sendo sérios e moralmente desejosos em evoluir,
mas de uma maneira que seja mais agradável. Que Jesus possa, em sua infinita bondade, trazer para estas famílias, para essas pessoas que estão doentes, para esses nossos irmãos que desencarnaram, que Jesus possa trazer a serenidade suficiente para, neste momento, viverem aquilo que é proposto por Deus nas suas vidas, de maneira equilibrada e cheios de esperança e fé. E que o nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, abençoe a cada um de nós nas nossas necessidades. Que Deus Pai, através dos seus anjos, através dos mentores espirituais, através daqueles todos que convivem conosco aqui na Terra, possa permitir que nós estejamos fortalecidos na fé, que nós estejamos cobertos do amor de Jesus e de Maria de Nazaré, para que estes momentos que estamos vivendo passem e deixem em nós apenas aprendizado. Amado Pai, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão em dificuldades, lutando pela sobrevivência dos seus corpos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trabalham incansavelmente na preservação da saúde do corpo, nos hospitais, nos ambulatórios, nas casas de repouso. Pai amado, se apiede, nós te pedimos, de tantos que neste momento estão vivendo a dificuldade com a falta do trabalho, a falta do abrigo, a falta do alimento. Pai amado, estenda, Senhor, os vossos olhos e abrange toda a terra, todos os países, todos os povos. Alivia, Senhor. Coordena, Senhor, os trabalhos de todos aqueles responsáveis pelas providências para a saúde. Deus Todo-Poderoso, nós queremos estar dentro do vosso coração divino. Tende piedade de nós. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.